Olá pessoal, paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Williton Alvim e estamos aqui hoje para mais uma reflexão da poderosa palavra do Senhor. Mas antes de refletirmos naquilo que Deus tem para nós hoje, eu queria te pedir, se inscreve aí no nosso canal aí, pr.Williton Alvim, pr.Williton Alvim. E você que já se inscreveu, meu muito obrigado, amém? Vamos para o texto sagrado, primeiro livro das Crônicas de Israel, capítulo 12, versículo 22. O que eu quero falar hoje é fazedores de líderes incomuns. Fazedores de líderes incomuns. A reflexão de hoje é para liderança. Amém? Vamos lá. Diz assim: diariamente chegavam soldados para ajudar Davi, até que seu exército se tornou-se tão grande como o exército de Deus. Vou estar repetindo. Diariamente chegavam soldados para ajudar Davi, até que seu exército se tornou-se tão grande como o exército de Deus. Fazedores de líderes incomuns. Olha aqui para mim. Segundo um grande escritor, ele vai escrever dizendo que há 6 leis que tornam o legado vocacional em perigo e preste a perdê-lo. Vou repetir. Segundo o grande escritor, há 6 grandes leis que tornam um legado vocacional em perigo e preste a perdê-lo. A primeira lei que ele vai dizer é sucesso sem sucessor. Sucesso sem sucessor. Sucesso sem sucessor é um passo para fracassar tudo o que se conquistou. Vou repetir. Sucesso sem sucessor é um passo, é um ponto para fracassar tudo que se conquistou. A segunda lei é chamada liderança que não influencia e não deixa influência. A segunda lei, liderança que não influencia e não deixa influência. A terceira lei, quando a liderança não preserva a vocação em pureza. Quando a liderança não preserva a vocação em pureza. A quarta lei, quando o vocacionado perde a memória no mentor. Quando o vocacionado perde a memória no mentor. A quinta lei é chamada liderança sem preparo para o tempo incerto. Liderança sem preparo para o tempo incerto. A sexta lei que esse grande escritor vai dizer é quando líderes deixam de fabricar líderes incomuns. É quando líderes deixam que seu ministério perca essa virtude, esse atributo de fabricar líderes incomuns. O texto que abrimos aqui na nossa reflexão, ele está falando sobre Davi e alguns soldados que estavam vindo até o rei Davi. No ministério e na vida de Davi, houve muitas facetas que trouxe várias conquistas na sua jornada e na sua trajetória. Mas eu quero destacar 4 facetas que eu acho interessante na vida de Davi, que trouxe muito sucesso na sua caminhada e trajetória antes de Davi sentar no trono. A primeira faceta é que Davi tinha tino militar. Tino militar. O que é tino militar? Davi tinha uma inteligência estratégica para atrair pessoas perto de você. Vou repetir. Tino militar que Davi tinha era uma inteligência estratégica para atrair pessoas para perto. Davi era um tipo de conquistador de guerras, de pelejas, mas quando ele conquistava, às vezes Davi, as pessoas, o território que ele conquistava, o reino que ele conquistava, o lugar que ele conquistava, a cidade que ele conquistava, os próprios soldados
inimigos queriam se ajuntar a Davi por ver a graça, a unção, a estratégia, a vida estrategística que Davi tinha na guerra. Então esse soldado vinha e se ajuntava até Davi. E Davi tinha um tino militar muito inteligente em atrair esses soldados para ele. A segunda faceta que tinha na vida de Davi é que tudo que Davi vivia se tornava inspiração para ele escrever. Tudo que Davi vivia na sua trajetória se tornava inspiração para ele escrever. É por isso que Davi é chamado de um dos grandes salmistas no livro dos Salmos, porque várias composições Davi compôs no momento de peleja, de luta, de conquistas também. Ele sempre tinha uma inspiração naquilo que ele vivia e aquela inspiração o fazia escrever. A terceira faceta que tinha na vida de Davi, que eu acho super interessante, é que Davi sabia administrar as conquistas da guerra. Eu vou repetir, Davi sabia administrar as conquistas da guerra. É por isso que quando Salomão vai reinar, Salomão tem ouro, tem prata, tem cobre, tem ferro, tem muito aparatos para a construção do templo, porque Davi não conquistava e não gastava. Davi, ele investia. Então Davi sabia administrar as conquistas de guerra que ele obtinha. A quarta faceta na vida de Davi é que Davi, ele tinha um atributo muito lindo. Qual era o atributo? Davi se tornou um fazedor de indivíduos descartáveis. Davi se tornou um fabricador de indivíduos descartáveis. Ele pegava indivíduos descartáveis e tornava esses indivíduos incomuns. Ele pegava pessoas invisíveis e tornava essas pessoas visíveis. Eu vou repetir. Davi pegava pessoas descartáveis, indivíduos descartáveis, e tornava esses indivíduos incomuns. E pegava pessoas invisíveis e tornava essas pessoas visíveis. Porque Davi tinha esta faceta. Qual era a faceta? Davi era um fazedor de líderes incomuns. Davi era um fazedor de pessoas incomuns. Davi era um fazedor de indivíduos incomuns. E eu quero trazer aqui dois aspectos de um fazedor de líderes incomuns. Dois aspectos. Na verdade, são 6 aspectos, mas eu vou trazer 2 aspectos. Se você quiser esse vídeo na sua plenitude, na sua totalidade, totalmente todo, na sua completude, vá lá no nosso canal aí, pr.willito.alvi. Mas hoje aqui, neste vídeo, eu quero compartilhar com você 2 aspectos de um fazedor de líderes incomuns ou um fazedor de indivíduos incomuns. O primeiro aspecto, ele tem que ter um caráter forjado. Vou repetir. O primeiro aspecto de um fazedor de líderes incomuns, ele tem que ter um caráter forjado. Só faz líderes incomuns quem tem um caráter forjado. Ninguém vai fabricar ninguém com caráter deformado. Ninguém vai fabricar líderes, fabricar pessoa com caráter em deficiência. Ninguém vai formar ninguém se nunca foi forjado no seu caráter. Para forjar líderes, precisamos primeiro forjarmos o nosso caráter. Precisamos estar com caráter forjado. Eu vejo pessoas querendo formar líderes, eu vejo pessoas querendo formar pessoas e fazer pessoas sem ter o atributo, a qualidade de um caráter forjado. Para você fazer grandes líderes, para você fazer lideranças incomuns, você precisa ter um caráter
forjado. O segundo aspecto de um fazedor, de líderes incomuns, o segundo aspecto, ele ativa habilidades. Ele ativa habilidades. Na verdade, ele vira um transformador também e um ativador de habilidades. Perceba aqui, no capítulo de número 22, no primeiro livro do profeta Samuel, diz o texto que alguns homens vão procurar Davi. Esses homens estavam desgostosos, endividados e com espírito depressivos. Esses homens, segundo a tradição e a história, vai dizer que esses homens eram boiadeiros, vinhateiros, homens que trabalhavam no campo, mas por a economia do reino de Saul ter crescido de uma forma muito grande, algumas pessoas, alguns fazendeiros, alguns vinhateiros, pessoas que trabalhavam na agricultura, estavam entrando em falência. Então esses homens vão agora atrás de Davi. Esses homens estavam em espírito depressivo, desgostosos, angustiados, que perderam as suas fazendas, porque o tributo no reinado de Davi foi lá para cima, foi lá para o alto, e esses homens, alguns, não tinham condições de pagar um tributo tão alto que tinha no reinado de Saul. Então esses homens olham e entendem que existe a unção de um homem de Deus, uma unção tão poderosa, e esses homens entendem que um dia aquele homem que tinha a unção tão poderosa, que estava fazendo tantas conquistas em Israel, um dia sentaria no trono de Jerusalém. Então esses homens vão até Davi, só que esses homens trabalhavam com ferramenta de campo, esses homens trabalhavam com enxada, com ferramenta de campo, com machado. Esses homens nunca tinham usado lança, nunca tinham usado flecha, nunca tinham usado arco, nunca tinham usado escudo, nunca tinham usado espada, não. E Davi pega esses homens, os anos que esses homens passam na caverna de Davi e na trajetória que Davi tem, Davi faz esses homens ativarem as habilidades que eles tinham dentro, uma habilidade qual eles já tinham e eles não sabiam que eles tinham. Eles já tinham essa habilidade quando eles foram para a caverna de Adulão atrás de Davi, mas eles não sabiam que além de trabalhar no campo, eles também tinham dentro deles, escondido, guardado, como se fosse por trás de uma cortina da sua alma, habilidades para trabalhar, habilidades para usar lança, espada, escudo e flecha. Então esses homens, quando vão até Davi, Davi ativa habilidades nele. Esses homens, quando vão até Davi, Davi ativa as habilidades que já tinham nele. Davi vai ativar as habilidades que já estavam dentro deles. Davi vai ativar as habilidades que já tinha dentro deles. Ele não sabia que tinham, mas Davi faz essas habilidades ser colocada para fora. Líderes que é fazedores de líderes incomuns, ele faz a habilidade dentro de outros líderes ser colocada para fora. Líderes que é fazedores de líderes incomuns não camufla, não sufoca a habilidade dos seus liderados. Pelo contrário, ele revela habilidades escondidas dentro dos seus liderados. Amém? Então aprenda isso. O primeiro aspecto, ele tem que ter um caráter forjado. Ninguém forja ninguém, ninguém forma ninguém sem ter o caráter forjado. Tem que ter o caráter forjado primeiro. Segundo, ele é um ativador de habilidades no seu liderado. Fica com essa palavra em nome de Jesus, e se quiser ela na sua completude, na sua plenitude, no nosso canal Wilito Alvim. Que Jesus vos abençoe no nome do Eterno.